Um banco público controlado pelo governo, afundado até o pescoço no escândalo do Banco Master. Um contrato de 42 milhões com o Flamengo, 21 milhões já adiantados no sigilo, antes de qualquer pessoa conseguir ver qualquer papel. E agora a Justiça do Distrito Federal mandou congelar tudo. Presta atenção nesse vídeo, porque a pergunta que ninguém em Brasília quer responder é uma só. Por que o dinheiro de um banco do governo, em plena crise fiscal do Distrito Federal e crise também do Banco Master, escolheu bancar o clube que mais fatura dinheiro no Brasil e nenhum outro ainda tem essa história? Vem comigo, fica comigo aqui até o final, porque isso é muito maior do que somente campo e bola. Eu vou descascar todas as camadas. Comigo aqui no canal do Manel Futebol Geral, você sai da superfície do debate e nós mergulhamos naquilo que verdadeiramente interessa, que você não vai ver aí na grande mídia, mas que aqui no canal do Manel você não perde absolutamente nada. Aqui é o canal do Manel Futebol Geral, onde eu falo para todas as torcidas, não para uma única em específico e sempre sem clubismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal e não perca mais nada. Me ajude a chegar aos 6 mil inscritos. Nós que começamos esse canal ainda em maio e ele já está decolando, já está monetizado, está maravilhoso. Vamos para cima. Porque olha só, a história que a gente tem que destrinchar hoje para o público é a seguinte. Na última sexta-feira, dia 22 de maio, a Justiça do DF, do Distrito Federal, tomou a decisão que pegou o Flamengo de surpresa. A juíza Sandra Cristina Candeira de Lira, da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, determinou a suspensão de todos os pagamentos do Banco de Brasília, o BRB, para o Flamengo. Estamos falando de um contrato estimado de mais de 42 milhões de reais. Não é pouca coisa, é dinheiro que faz a diferença no dia a dia dos clubes brasileiros. É um dos maiores contratos comerciais do futebol, inclusive, diga-se de passagem, e está sendo questionado dentro de um tribunal de justiça. E presta atenção nesse detalhe que pode mudar tudo nessa história. A decisão tem caráter provisório. Ela pode ser mantida, ela pode ser modificada ou pode ainda ser revogada. Ou seja, essa novela do Banco Master, do BRB e do Flamengo só está começando. Agora deixa eu te explicar de onde veio essa decisão, porque é aqui que o bicho pega. Tudo começou com uma ação popular. E uma ação popular, para quem não sabe, é um instrumento que qualquer cidadão tem para questionar os atos que possam lesar o patrimônio público. A autora da ação foi direto ao ponto. Ela sustenta que o BRB enfrenta uma grave crise financeira, que existe suspeita de envolvimento do banco na fraude do Banco Master e que repassar 42 milhões de reais ao Flamengo neste cenário pode representar um prejuízo ao dinheiro público. E mais do que isso, a ação acusa o contrato de ferir 3 princípios sagrados da administração pública: a moralidade, a impessoalidade e a economicidade. Olha o tamanho dessa acusação, e o Flamengo está no meio disso tudo. Não é torcedor reclamando na arquibancada, não é mero clubismo. É uma ação na justiça falando de dinheiro público, indo parar no clube que mais fatura dinheiro no Brasil. Meio estranho essa história, né? E aqui vem a parte que eu preciso que você entenda direitinho, porque ela é um pouco mais técnica, mas ela é decisiva e eu vou mastigar para arrumar essa ideia na sua cabeça. A juíza fez 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ela disse que a Vara de Fazenda Pública não é competente para julgar esse caso e mandou o processo ser redistribuído para uma das varas cíveis de Brasília. Até aí parece que o Flamengo respiraria aliviado, mas calma que tem mais. Mesmo declarando que ela não tem, ou melhor, que não era ela quem deveria julgar o mérito dessa questão, a juíza acolheu o pedido da medida cautelar e o raciocínio dela foi cirúrgico. Se o processo demorar para ser redistribuído, os repasses questionados vão continuar acontecendo no meio do caminho.
E aí quando a justiça for finalmente analisar o caso, já não vai ter mais o que decidir, porque o dinheiro já vai ter, sumido. Em termos práticos, ela congelou o dinheiro do Flamengo para garantir que ainda exista algo para ser discutido lá na frente. E a justiça apertando o freio de mão antes que o carro desça a ladeira sozinho. Cara, eu acho que essa juíza mandou muito bem. Se tem suspeita sobre esse dinheiro, tem que congelar tudo mesmo, doa quem doer. Agora, segura essa informação que eu vou te dar, porque é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. No dia 13 de maio, o portal Metrópolis revelou um detalhe que pouca gente comentou. O Flamengo pediu para antecipar 50% do pagamento desse contrato. 50%! E não ficou só no pedido. Vamos aos números, na ponta do lápis. No dia 20 de abril, o Flamengo já tinha embolsado R$ 21.163.324,11. 21 milhões, meus amigos. Ou seja, quando a justiça mandou congelar os pagamentos em maio, metade do dinheiro já tinha trocado de bolso. O cofre do BRB já tinha sido aberto em favor do Flamengo. E isso levanta uma pergunta que não quer calar. Por que o Flamengo e o BRB tinham tanta pressa para fazer esse dinheiro chegar na Gávea? Será que eles estavam suspeitando que daqui a pouquinho vai dar problema no BRB e o Flamengo não ia conseguir pegar esse dinheiro? E aí eles correram para poder fazer os pagamentos o mais rápido possível? É aqui que eu vou te explicar o que isso significa de verdade. Porque adiantamento de receita não é detalhe, é estratégia. Quando uma empresa pede para receber metade de um contrato lá na frente de uma vez só, ela está dizendo nas entrelinhas o seguinte: eu quero esse dinheiro garantido na minha conta agora, porque eu não tenho certeza do que vai acontecer daqui para frente, quem é que vai me pagar ali na frente. É o equivalente a você pedir o salário do ano inteiro adiantado para a empresa que você trabalha, porque você tem medo que a empresa possa quebrar. E o pior, de uma forma bem suspeita, o dono da empresa resolve te pagar. E olha o detalhe que transforma isso num escândalo. O BRB se recusou a apresentar o contrato desse adiantamento à justiça. Por quê? Cadê a transparência com dinheiro público, hein? Ele alegou sigilo comercial e para mim isso é absurdo, absolutamente surreal. Um banco público com dinheiro que tem origem pública escondendo da justiça um contrato de antecipação de 21 milhões de reais. Sigilo comercial para quê? Para quem exatamente? O que tem nesse papel que não pode ser visto? Tudo isso é muito estranho, você não concorda comigo? Já escreve aqui nos comentários o que você está achando dessa história. Para fechar isso aqui, eu preciso te contar uma cena que parece roteiro de novela. A justiça tentou notificar o Flamengo, tentou de verdade, um oficial de justiça, juramentado e de fé pública, foi até a Gávea, em 3 datas diferentes, 27, 29 de abril e 12 de maio. 3 viagens. E sabe o que aconteceu? O aviso de recebimento voltou com a mesma frase: destinatário ausente. Ninguém para receber. Tá de brincadeira, né? O clube mais midiático do Brasil, com sede conhecida em todo o planeta. E o oficial de justiça não acha ninguém? Será que o jurídico do Flamengo está se escondendo atrás da porta? Está se escondendo debaixo da mesa para assinar um papelzinho? Que brincadeira, né? Enquanto isso, a própria juíza registrou na decisão que os documentos do processo revelam pagamentos parcelados sucessivos, antecipações financeiras periódicas em favor do Flamengo. Traduzindo, o dinheiro estava fluindo e fluindo muito rápido, e foi exatamente essa pressa toda que acendeu o alerta vermelho na Justiça do Distrito Federal. E agora nós temos um elefante na sala, porque é o seguinte, a gente chega no coração da história, no ponto que ninguém quer encarar de frente. Vamos começar pelo começo. O que é o BRB? O BRB é o Banco de Brasília. O BRB não é um banco privado qualquer. Ele é uma sociedade de economia mista, controlada pelo governo do Distrito Federal. Decora essa palavra, essa expressão, controlada pelo governo da capital da República. E esse banco, esse mesmo banco, ele está metido até o pescoço no escândalo do Vorcaro. Do Vorcaro, esse mesmo Vorcaro que você tem visto aí no Jornal Nacional todos os dias, do Banco Master. O BRB chegou pertíssimo de comprar o Banco Master.
tá? O presidente do banco caiu, perdeu o cargo justamente pelo envolvimento dentro desse escândalo. O BRB vive uma crise dupla, uma crise financeira e uma crise política, duas ao mesmo tempo. E é esse banco, nesse estado de situação, que está com a caneta na mão assinando 42 milhões de reais para o Flamengo. Isso não parece um pouco estranho para vocês? Assim, só um pouquinho que seja. Para pensar, clubismo à parte, né? Não fosse talvez seu clube envolvido aqui, você que é flamenguista, será que isso não é estranho? E aqui eu preciso ser o tradutor técnico que você precisa nesse momento, porque a defesa montou um argumento bonito e a justiça comprou esse argumento. O raciocínio foi o seguinte: sim, o BRB é controlado pelo governo, mas ele tem personalidade jurídica própria, ele tem autonomia administrativa e financeira e atua em regime de concorrência no mercado bancário, brigando contra o Itaú, Bradesco, Nubank. Logo, pela lógica da decisão, o contrato com o Flamengo tem natureza, e olha a expressão que a juíza usou, predominantemente empresarial, contratual, patrimonial. Foi um negócio entre o BRB e o Flamengo sem participação alguma do governo do Distrito Federal. Por isso, o próprio Distrito Federal foi excluído do processo. Bonito no papel, mas é indicada, ou melhor, bonito no papel, mas eu te pergunto, com todo respeito ao Tribunal do Distrito Federal, se o controlador é o governo, se a cúpula do banco é indicada dentro da estrutura pública do governo do Distrito Federal, se a crise do banco respinga no contribuinte do Distrito Federal, esse contrato é mesmo um negócio entre dois particulares? Ou é dinheiro com cheiro de público vestindo uma fantasia de iniciativa privada? E é exatamente por esse tipo de ação popular, que fala em moralidade, em pessoalidade, economicidade, que eu vou destrinchar para você aqui nesse vídeo. O que é isso? Economicidade é a obrigação de gastar bem, de não jogar o dinheiro público fora. E eu te pergunto, um banco em plena crise financeira, sob suspeita, num escândalo bilionário como o do Master, gastar 42 milhões em patrocínio de futebol é gastar bem? Impessoalidade é tratar todo mundo de forma igual, sem privilégios. E aí vem a pergunta que vai ser o fio condutor desse vídeo. Por que o Flamengo? Por que não o Corinthians? Por que não o São Paulo? Por que não o Cruzeiro? Por que não o Grêmio, o Santos? Será que o Flamengo é o clube mais adequado para esse patrocínio neste momento? Porque esse banco escolheu, no meio de todo esse caos, justamente aquele clube que é o mais rico, aquele mais poderoso financeiramente, midiático do Brasil. E por fim a gente fala da moralidade administrativa. É o dever de agir de forma ética com o que é público. E olha, eu não estou condenando ninguém aqui, mas isso é tarefa da justiça. O torcedor mais inteligente é aquele que pensa, tem todo o direito de desconfiar quando vê um banco público em crise, escândalo de corrupção atrás de escândalo de corrupção e o clube mais rico do país na mesma frase. Entendeu? Agora deixa eu te mostrar uma coisa que prova que nem o Flamengo está confortável com essa relação do BRB. Porque o pessoal do Flamengo sabe que isso daí vai chegar neles, vai chegar no Flamengo. E é aqui que uma aula de gestão, preciso dar uma aulinha de gestão para vocês, porque presta atenção, originalmente o BRB era patrocinador master do Flamengo, aquele do peito da camisa, num contrato que rendia 40 milhões para o Flamengo. Era também um acordo ligado ao Banco Digital, que é uma parceria entre o Flamengo e o BRB. Quando veio a renovação, com o BRB já fundado no escândalo Master, o Flamengo teve uma baita discussão interna sobre reputacional, crise de imagem. O que o clube fez? Mudou a engenharia do contrato inteira. O acordo deixou de ser um patrocinador master do Banco Digital e virou um contrato de licenciamento. A exposição da camisa continua naquela região do ombro, mas a marca exibida vai mudar. Em vez de aparecer BRB, vai aparecer Nação BRB. Detalhe fino, mas que diz muito. E o valor subiu para cerca de 42 milhões de reais. Ganharam de lambuja mais 2 milhões e 600 mil reais nessa brincadeira. Mas a mudança mais reveladora não foi essa, foi outra. O Flamengo saiu do conselho gestor do Banco Digital, o Nação BRB, um banco digital que tem 3 milhões de contas ativas. Por que o Flamengo saiu? Por que não ser sócio? Né?
Tem alguma coisa estranha. O Flamengo sabe que tem alguma coisa acontecendo aí entre BRB, Vorcaro, Banco Master. Por que não ter participação na gestão? Por que correu da raia, né? É estranho isso aí. Para não dividir a responsabilidade, caso o BRB afunde de vez esse ano. É óbvio. E tem mais. O contrato ganhou uma cláusula de reavaliação em 2027, justamente porque para que o Flamengo possa medir o nível do risco que vai acontecer com o BRB. Quer dizer, se o barco continuar afundando, o Flamengo pode ter aí uma cláusula de saída. E o adiantamento pela metade do dinheiro, aqueles 21 milhões, entra exatamente nessa lógica. Garantir o dinheiro na conta antes que o banco tenha algum problema. Olha o tamanho da blindagem que fizeram ao Flamengo. O Flamengo construiu uma muralha entre ele e o BRB. E é aqui que eu quero fazer você pensar comigo, porque repara nessa contradição. Se o Flamengo precisou sair do conselho gestor, se o Flamengo precisou trocar o desenho do contrato, se o Flamengo precisou de uma cláusula de reavaliação e ainda exigiu metade do dinheiro adiantado, o que isso te diz exatamente? Te diz uma coisa só, o próprio Flamengo sabe que está lidando com uma bomba prestes a estourar. O próprio Flamengo enxerga isso. Ele não fez tudo isso por capricho, fez por instinto de sobrevivência, por planejamento de imagem, blindagem do reputacional. Porque no fim das contas, mesmo com toda essa engenharia, a imagem do clube continua amarrada ao BRB. É a marca do banco, essa imoralidade que é a nação BRB, dinheiro público financiando o clube da Gávea, enquanto está metido num escândalo de corrupção que envolve o Vorcaro e tantas personalidades em Brasília. Né? E aí que vem as provocações, né? Se até o Flamengo, que é o maior beneficiado, está se protegendo desse banco, por que esse banco insiste tanto em ficar, né? Então, ficam aí essas questões, quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já me segue aqui para não perder mais nada. Um grande abraço para vocês que ficam e fui!